a velha história daquele homem que transitava por uma estrada deserta, altas horas da noite, e naquele trecho havia uma total escuridão. Ele transitava com um certo receio, porquanto ali ocorriam frequentes assaltos, e ele ia bem apressado para sair o mais depressa possível daquela situação. E ficou assustado quando percebeu que alguém aproximava-se por trás. Virou-se e perguntou: quem vem lá? Silêncio. Quem vem lá? Ninguém respondeu. Apressou o passo. O seu perseguidor também. Começou a correr e o perseguidor corria também. E ele, esfalfado, apavorado, sentindo o coração como que a querer sair-lhe pela boca, tamanho era o seu medo, eis que passou por um bico de luz, suficiente para iluminar ali aquele trecho de estrada, olhou para trás e imediatamente o seu medo desapareceu. Porque ele percebeu que estava sendo acompanhado por um burro velho, habituado a seguir as pessoas que iam por aquele trecho de estrada. A partir do momento em que ele percebeu a razão de seu medo, constatou que na verdade não havia motivo algum para temores. Algo semelhante acontece com a problemática da morte. Muita gente tem medo da morte. Muitas pessoas preferem nem cogitar do assunto, transferindo a própria morte ou a morte de um familiar para um futuro remoto, distante, como se fosse alguma coisa que não devesse acontecer nunca em toda a vida. Por isso a morte costuma apanhar as pessoas desprevenidas. Por isso muita gente literalmente se apavora ante as perspectivas da própria morte. No entanto, não deveria ser assim. Afinal, a terra não é a nossa pátria. Infelizmente, nem todos agem assim. Muitos, ao invés de ajudar, atrapalham. São pessoas que se desesperam, que se revoltam, que não aceitam a separação. Pessoas que pensam muito em si mesmas. Sentem um imenso vazio. Ah, meu pai, meu filho, meu esposo, o meu marido, a minha mulher. É interessante, a pessoa pensa na sua perda pessoal, no seu sofrimento, na sua dor, a dor da separação. Não pensa naquele que está partindo, porque ele é que precisa, naquele momento, da nossa aceitação, da nossa submissão à vontade de Deus, da nossa oração. Nós temos que ajudá-lo. Ele está atravessando a crise da morte, está retornando à espiritualidade. É um trânsito nem sempre bom para o espírito. Ele enfrenta dificuldades. E a gente impõe dificuldades maiores com a nossa não aceitação, né? A revolta, aquele desespero. Isso é péssimo para o espírito. Quando o cidadão ainda está vivo, está na agonia, a família fica ali ao redor, orando, porque ele não pode morrer, porque ele é tão importante para nós. E por incrível pareça, meus amigos, a família forma uma chamada teia de retenção. Com as suas vibrações, dão uma sustentação artificial para o paciente. Não vão conseguir evitar a morte, mas vão prolongar a agonia. Ao invés dele desencarnar em algumas horas, ele poderá levar alguns dias, porque a família está ali segurando com as suas vibrações, não deixa ele desencarnar. E é interessante notar que Chico Xavier, conhecendo bem esse problema, ele se preparou muito bem para a morte. Eu não sei se todos aqui sabem, mas o Chico dizia, quando dava entrevistas, que ele queria morrer num dia de grande alegria para o povo brasileiro. Porque ele queria que, na euforia daquela alegria do povo, ele pudesse desencarnar em paz, sem chamar muita atenção. Então, de repente, o Brasil estava comemorando o Campeonato Mundial de Futebol, né? A Copa do Mundo, e à tardezinha, Chico conversa ligeiramente com os familiares, assim em tom de despedida, vai deitar, e quando dão pela coisa, ele tinha desencarnado. Passou por agonia, na sua elevação, na sua pureza, ele faz o trânsito rápido para a espiritualidade, se desliga sem maiores problemas. Agora, uma coisa interessante, quando a família está perturbando muito, a família está ali ao redor do leito, orando, porque ele não pode morrer, porque ele é muito importante para nós não queremos que ele morra. Quando a família está dificultando o processo desencarnatório, eis que os benfeitores espirituais, através de magnetismo, providenciam uma melhora do paciente.
De repente ele estava para morrer e ele melhora, ele recobra a consciência, ele balbucia algumas palavras. Daí os familiares ficam eufóricos. Ah, finalmente Deus ouviu as nossas orações. Ele vai melhorar, ele vai sarar. Isso costuma acontecer à noite. A família toda está exausta pela longa vigília, vai todo mundo dormir. E na madrugada os benfeitores espirituais, já sem a teia de retenção, providenciam com facilidade o início do processo desencarnatório, que depois é irreversível. Hoje nós partimos de um extremo a outro, como dissemos, do excessivo respeito ao total desrespeito. Velório hoje é reunião social. As pessoas falam em voz alta, falam de futebol, política, sexo, modas, falam de tudo. Falam até mal do defunto, né? Vocês já viram uma coisa dessas, falar mal do defunto no velório? Eu já cansei de ver isso. Quando nós comparecemos a velório, a falta de ter o que dizer, a gente promove o morto. Chega para a família e fala: coitado, né? Tão bom, morreu. Né? As pessoas falam assim. Mas como não conseguimos falar bem o tempo todo da pessoa, começa falando bem e termina falando mal, né? Então, numa palestra não dá para responder a perguntas. Mas nós vamos abordar alguns aspectos que representam as perguntas mais frequentes. Por exemplo, muita gente gostaria de fazer a doação dos olhos. E eu acho uma atitude altamente meritória. Se alguém me perguntar qual é o pior tipo de morte, responderei tranquilamente: é o suicídio. Porque em qualquer tipo de morte a gente pode dizer que foi a vontade de Deus. No suicídio, não. Ninguém se suicida pela vontade de Deus. Diz respeito à cremação de cadáveres. É interessante como muita gente gostaria de ser cremado. Frequentemente vejo pessoas: não, gostaria de ser cremado. E por trás disso tudo, dessa ideia de ser cremado, a gente vê sempre um temor da pessoa de morrer e acordar na sepultura, né? A pessoa quer ser cremada porque daí não vai ter problema de acordar lá embaixo. E no outro dia eu conversava com uma jovem e ela me perguntava exatamente sobre isso. Escute, se eu morrer e de repente for enterrado e acordar lá na sepultura, o que vai acontecer comigo? Ué, você vai morrer, minha filha. Está debaixo lá da terra, né, com aquele peso todo em cima, fechadinha no caixão. Você não se preocupe não, que em breves minutos vai faltar o ar e você vai desencarnar. Não vai precisar velório, atestado de óbito, já foi tudo providenciado por antecipação. Que vencer essa tendência de cultuar cadáveres. As pessoas cultuam cadáveres. Onde você vai? Eu vou visitar o fulano. Mas o fulano não morreu? Sim, eu vou ao cemitério. Então o cemitério para muita gente é uma espécie de sala de visitas do além, não? Ele vai visitar o fulano lá no cemitério, vamos fazer o que lá? No outro dia uma pessoa me perguntou: escute, se eu morrer e estiver ligado ainda ao corpo, e o corpo for cremado, o que vai acontecer comigo? Você vai achar que está no inferno, meu filho, aquele fogaréu todo. Aquele fogaréu todo, meu Deus, vim parar no inferno. É uma brincadeira. Nós sabemos que céu ou inferno não são locais geográficos, são estados de consciência.